Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Desta vez temos um convidado especial, Alex Born. Olá, Alex, bem-vindo. O pai do neuromarketing no Brasil, pesquisador neurocientista, palestrante e mentor. Eu te confesso que neuromarketing e neurociência são áreas que eu adoro. Entrei no neuromarketing com o Martin Lindstrom, inclusive assisti a uma conferência dele aqui em Lisboa, assim como uma conferência tua. Portanto, isto são temas. Podemos estar aqui a falar. Vamos tentar resumir as coisas, concentrar-nos. Então, vamos falar de emoções e Muito como elas tempo. influenciam os nossos comportamentos, inclusive as escolhas que nós fazemos no dia a dia e nem sequer nos damos conta. Alex, bem-vindo. Obrigada por Sandra, que bom estar estares aqui aqui. com vocês, que privilégio. Eu que acabo de retornar ao Brasil, retornei na quinta-feira de madrugada, estava em Portugal, né, numa turnê de praticamente 30 dias pela Europa, com o lançamento do meu livro sobre o medo. Esse daqui, eu falo, ó, lançamento do meu livro, esse daqui. Aí você fala, mas estão dois, é que é um só. É que você tem que escolher um dos dois, né? Sem Então, eu medos. fiz duas capas exatamente. Exatamente. O livro ele chama Peraí, estou pensando, uma reflexão sobre nossos medos, ansiedades e indecisões. Então, com isso, eu fiz duas capas para você tomar uma decisão, né? A segunda decisão. A primeira foi comprar o livro. A segunda é escolher qual dos dois você quer. E aí, então, ele é uma provocação o tempo inteiro. E o resultado foi fantástico. Estive na França, na Bélgica, em Portugal, com uma semana de eventos intensos, participando da APG, do meu amigo Pedro. Que sensacional, que atmosfera bacana. E o Pedro deixa as pessoas muito à vontade, isso é muito bom. E depois fui para Espanha, em Madrid e Barcelona. Só lugar ruim, né? Mal, E aí péssimo, depois eu fui para a horrível. Alemanha, é horrível. E aí eu fui para a Alemanha num convite de última hora para fazer o pré-lançamento lá. Então, daqui para frente é fazer ainda mais. E hoje eu vou dar uma notícia em primeira mão para vocês que eu fiquei sabendo ontem e sobre um próximo projeto, mas vocês vão saber daqui a pouco. Mas Ótimo, queremos realmente saber é um tudo. privilégio, é uma honra estar aqui com você, falando para o público de Portugal e todos os outros, né, que participem, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Brasil, e todos aqueles que desejam assistir. Se depender de mim, a gente vai trazer coisas muito legais, coisas muito, como vocês falam, fish, tá? Não é o peixe, é fixe Muito, mesmo, de muito. porreiro. Exatamente, é fish, né? Eu falei fish o tempo inteiro, eu achava que era fish de peixe. Não, Aí eu escrevi no grupo fish de peixe, não, é Fixe. Eu falei, fish. que também é uma emoção, não é? Acaba por ser um sentimento expresso. Sim, sim. Então, essa turnê foi fixe. Foi, foi Foi fish, fixe foi giro, e foi giro. e como diz meu amigo Gonçalo, foi brutal. Eu costumo dizer, foi fantástico. Dado que nós temos aqui um vasto público, não só de países de língua portuguesa, mas também fora, inclusive de Singapura, quem é o Alex Born? Pois é, o Alex Born é o pesquisador neurocientista que fala das neuróticos, neuroses, neurônios, tudo aquilo que deixa a gente louco, o Alex Born adora estudar. Alex Born é um curioso nato, é um curioso de nascença mesmo, inquieto, para quem me viu aí deu para perceber, o tempo inteiro observando possibilidades, oportunidades, e eu acho assim, que se eu fosse falar do Alex Born como pessoa, como ser humano, eu me vejo como aquele menino de 8 anos, que aqui no Brasil começou com 8 anos de idade a catar papelão na rua, né?
Então, vindo de família pobre, estudando, trabalhando bastante, e eu vim de uma família que é pior do que pobre, porque quando você nasce pobre e cresce pobre, você está acostumado com aquilo. Mas eu venho de uma família que perdeu tudo e ficou pobre. E nós éramos os únicos pobres da família, entendeu? Então foi algo realmente complicado. Meu pai, alcoólatra, uma pessoa extremamente inteligente, leu mais de 8.000 livros, mas tinha um problema que ele era addicted, né? Então é complicado, perdi meu pai há mais de 30 anos. E eu sempre gostei, pela curiosidade, eu gostei de estudar. Não gosto de estudar para fazer prova, mas eu gosto de estudar pelo desafio. As pessoas, quando eu falo, peraí, como que você não gosta de estudar para fazer prova? Você passou em 5 vestibulares, é formado em 2 universidades, fez Harvard, fez não sei o quê. Não, eu, na verdade, eu olho para o meu professor e falo assim, ó, eu vou te surpreender. Então, o meu desafio não é acertar a questão, mas é o desafio de surpreender na resposta. Eu gosto do desafio, eu gosto da competição. Eu vou te dar um exemplo desse Alex Borne. Eu estava num resort ontem, antes de ontem, fazendo um evento para um grupo pertencente à Mitsubishi. Tarde da noite, eu fui relaxar um pouco, depois do meu evento, fui no salão de jogos jogar snooker, né? Sinuca, bilhar. E eu estava sozinho. Aí um aluno me viu e chegou. Eu sozinho, eu não acertava uma bola, eu brinquei com ele, eu falei, eu estou perdendo para mim mesmo, de tão ruim que eu sou. Ele falou, posso jogar? Ele falou, eu não sou tão ruim, ele falou. Eu falei, vamos brincar. E ele começou a brincar. Na primeira partida, até a metade, eu não acertei nada. Da metade para frente, eu comecei a acertar muito. E eu perdi por uma bola. Ele falou, nossa, Alex, falou que não jogava, na segunda eu ganhei dele. Por quê? Porque eu gosto do desafio. Eu me adapto na competição. Eu me adapto quando tem uma meta. A pior coisa para mim é quando eu não tenho nada. Quando o dia está calmo. Quando não tem desafio. Eu gosto do desafio. E a partir daí eu comecei minha jornada de vida e foi onde eu acabei conhecendo neuromarketing quando ninguém conhecia ainda. E aí lancei o primeiro livro, foi um desafio que eu fiz na Semana de Ciências e Tecnologias do Governo Federal no Brasil, e eu prometi para o público que eu iria lançar o primeiro livro. E aí eu corri atrás e não tinha nada nem no Google. Peguei uma mochila, viajei mundo afora, pagando minhas despesas, mochilando, pesquisando, e lancei o primeiro livro no Brasil, um dos 4 no mundo sobre o tema. Boa. Foi o Martin Lindstrom, até agora, era a minha referência no neuromarketing, eu tenho os livros dele, e de facto eu entrei em contacto pós o meu mestrado. Tinha voltado para Portugal, tinha terminado o meu mestrado e fui a uma conferência dele e fiquei fascinada de como é que a nossa mente funciona e de como é que nós podemos usar as emoções, inclusive para influenciar as nossas decisões de compra. Eu senti-me Totalmente. enganada a vida toda. Confesso. Fui enganada a vida toda. Exatamente. Levada a comprar sem saber. Eu digo que nós não somos enganados, mas nós somos direcionados a tomar uma decisão que nós não sabíamos que já estava tomada por conta do gatilho, do estímulo que foi deixado na nossa mente. Tá? Eu acredito muito nisso daí. Para você ter uma ideia de como o ser humano ele é previsível, 95% de tudo que acontece na nossa vida é previsível. 95% das reações humanas são facilmente previsíveis. Assim, você sabe o que vai acontecer. Você sabe como as pessoas, que uma pessoa, por mais calma que ela tenha se tornado, ela faz meditação, mas você sabe onde ela explode, onde ela não consegue segurar suas emoções das pessoas. Aí você fala, mas e os outros 5%? Não são previsíveis? Não, são também, mas são um pouco mais difíceis de se prever. Por exemplo,
como um jogador de futebol vai reagir durante uma partida, ou um técnico vai reagir, ou, de repente, como um filho vai reagir a uma ação diferenciada dos seus pais. Por quê? Porque é uma ação muito natural, muito animalesca ainda de uma criança, e você não tem total controle. Apesar do cérebro reptiliano, do nossa mente inconsciente, ela ter um poder muito forte sobre nossas emoções, é uma pequena área do cérebro. Uhum. Então, quanto mais primitivo nós somos, mais difíceis são nossas reações. E aí você fala, mas isso não é o contrário do que todo mundo diz? Exatamente. O contrário todo mundo diz. Por quê? Porque depois que o Google ele surgiu, com o passar do tempo, muita gente foi dando Ctrl C e Ctrl V, e uma informação errada, bem passada para todo mundo, ela se torna verdade. Então as pessoas copiam aquilo. E aí todo mundo segue, mas na verdade não é bem isso. Quanto mais o ser humano se torna consciente, mais sociável, mais corporativo, mais fácil de ser manipulado ele é. Eu achei fascinante quando comecei a entrar na área da neurociência, porque eu sou comunicóloga e uma das áreas que eu adoro em comunicação inclui sempre, é parte da psicologia, não é? E depois da psicologia positiva veio o neuromarketing e entrei depois na neurociência. Vamos estudar um bocadinho como é que funciona o nosso cérebro. Aliás, um dos grandes neurocientistas que é a minha referência é o Miguel Nicolelis. E quando eu percebi como o cérebro funciona, ou melhor, a ligação do coração com o cérebro, de como é que eles comunicam e de como é que as nossas emoções influenciam inclusive a atividade cerebral e depois a partir daí dá-se toda uma comunicação química no corpo, eu achei aquilo fascinante. E compreendi, logo a seguir, muitos dos comportamentos que eu tinha que os outros e que eu reagi e deixei de reagir assim, espera aí, isto deve ser isto, isto, isto e isto. Sim, exatamente. Tudo tem uma explicação. Eu acabei me tornando especialista no estudo dos estímulos que geram as reações humanas. Então, as empresas me contratam para prever o que vai dar errado. Por exemplo, ontem eu tive um convite de uma empresa que, perdão, o CEO saiu e tem possivelmente uma sucessão, e eles me chamaram para preparar a sucessão, mas não para aquilo que dá certo, mas aquilo que pode dar errado. Porque o que vai dar certo, ótimo, mas o que pode dar errado? Então, tudo que pode dar errado na nossa vida é previsível. Um Isto é dia o a Sandra vai ter uma dor de garganta, um dia você vai estar indo para um compromisso, pode bater um carro, um dia você pode ficar doente e perder uma noite agradável, um dia você pode não estar muito bem, estar mal, acordar mal, e uma grande oportunidade surgir e de repente você aproveita aquela oportunidade num dia que teoricamente estava ruim. Um dia tudo vai acontecer na nossa vida. Tudo vai acontecer. Ou vai acontecer com alguém próximo de nós. Então, nós vivenciamos uma experiência ou nós assistimos uma experiência. E aí, a questão é como esses estímulos geram as nossas reações, nossos comportamentos. Então, o ser humano, ele vai trabalhando a mentalidade dele para aquilo. Quanto menos o ser humano trabalha aquela mentalidade dele, mais complexo fica para ele sobreviver no mundo onde as pessoas procuram manipular situações a seu favor. Então, eu tenho 54 anos. Há 30 anos atrás, era muito difícil para mim e para todo jovem que estava começando sua carreira, né? Hoje é muito mais difícil, porque há 30 anos atrás nós tínhamos 2 bilhões a menos de pessoas. Uhum. Hoje nós temos 2 bilhões a mais de pessoas. Então,
você tem mais possibilidades e também muito mais concorrência. E as pessoas, querendo ou não, o mundo vai se tornando um ambiente complexo, uma gestão de uma empresa, administração, tudo isso vai se complicando pelo excedente de tecnologias, de processos e de comportamentos diferenciados pelas tendências. Então, o ser humano, ele segue, Sandra, tendências. É um ciclo. Como que surge uma tendência? Nós vivemos uma realidade, essa realidade, ela se torna uma tendência. Todo mundo segue a tendência, até que uma pessoa insatisfeita começa a reclamar. E viram 2, viram 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. A partir do momento que essas pessoas insatisfeitas, e os insatisfeitos mudam o mundo, não querem mais seguir aquela tendência, eles começam a gerar problemas naquela tendência e começam a criar soluções para aquilo. Aquelas soluções, elas vão contra o que todo mundo gosta. E no marketing, e o neuromarketing explica isso, um dos 10 pilares da estratégia de marketing que as religiões seguem, que as empresas seguem, é o quê? O inimigo comum. Então, quando você segue uma tendência, por exemplo, você gosta de WhatsApp, você ama falar pelo WhatsApp, e você fica sabendo que surgiu um novo aplicativo, a primeira coisa que você faz é rejeitar aquilo, porque, não, eu estou acostumado, eu gosto, eu não quero isso. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas que têm algum problema com o WhatsApp começam a se identificar com uma nova solução. E de uma se tornam 2, e 20, e 100, 200 e por aí vai, até que você fala, espera aí, tem um monte de gente indo para lá, deixa eu ver também. E quando uma solução ela é muito superior à tendência anterior, ela vai se tornando a nova tendência, e isso é um ciclo. As empresas não estavam preparadas para isso. Por quê? Porque elas não sabiam como seriam as reações dos consumidores e das pessoas frente às roupas, às redes sociais e muitas outras coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Blackberry, um filme que eu indico para todo mundo assistir, que saiu esse ano, 2023. Blackberry, ele, em 1996, 2 jovens cataram um monte de lixo e começaram a construir um aparelhinho. E lá na frente, eles criaram, em 2002 para 2003, um aparelho com teclado e uma bolinha no meio, que era uma delícia para quem tinha dinheiro para comprar, ouvir o clique-clique daquilo. 2003, 2004 estourou, 2005 era febre mundial, todo mundo queria ter um BlackBerry. BlackBerry era sinônimo de sucesso. Fatos, yeah. Foi. 2006 ele atingiu o ápice. Em 2006 o Bill Gates faz uma brincadeira numa mesa de touch, numa tela touch gigantesca. Em 2006 ele brinca com a tela touch. Em 2007 Steve Jobs anuncia 3 em 1, iPod, telefone e internet no mesmo aplicativo, e esse aparelho vai se chamar iPhone. E a BlackBerry falou, não, mas todo mundo gosta do clique. Perfeito, o BlackBerry não morreu em 2007. Ele começou a morrer em 2007. Por quê? Porque eles insistiram num processo bold, que era uma versão um pouquinho melhorada do próprio clique. E dentro da BlackBerry, uma pessoa falou, nós temos que migrar para isso. Se eles tivessem melhorado o aparelho deles, possivelmente a Apple não teria tido o sucesso que teve. Não, mas a BlackBerry, da mesma maneira que a Nokia tentou trabalhar o próprio sistema operacional, indo contra a queixa, eles quiseram investir no que já estava sendo feito. A Nokia quebrou, a BlackBerry quebrou. Antes disso, o ICQ,
quebrou, foi o primeiro WhatsApp da história. O MSN, o Messenger, Também. quebrou. O Skype quebrou, exatamente porque eles não entenderam a migração das tendências. Então, é assim, essas empresas, elas verificaram que tem um time, tem uma curva de tomada de decisões. E quando as pessoas começam a questionar algo, eles começam a lançar a semente e o estímulo que automaticamente eles irão puxar depois de um tempo, fazendo com que você migre para aquele novo aparelho. A Samsung acabou de fazer isso com o S23 Ultra. Hoje, ele está sendo muito mais procurado do que o iPhone 14 ou 15. Mas lá atrás, a Samsung lançou a semente. Então, a decisão de buscar um S23 Ultra não acontece agora. Agora, o S23 Ultra é apenas o gatilho. O estímulo foi colocado lá atrás. Hoje estão puxando o gatilho. Então, as marcas estão fazendo isso. A Volkswagen acaba de anunciar que em 2030 não produzirá mais carros a combustão, só carros elétricos. Ou seja, ela está começando a puxar os gatilhos para dizer, cuidado, se você comprar um carro a combustão, você vai perder dinheiro, porque só terão carros elétricos no futuro. E, ao mesmo tempo, ela está fazendo com que as pessoas mais tradicionais queiram os últimos modelos de carro a combustão. E todas as outras vieram. Isso não foi uma decisão criada do dia para a noite. Quando nós trabalhamos para algumas empresas como Ford, como várias outras grandes, eles nos procuram e a gente consegue trabalhar toda essa linha de comunicação estratégica. Eu, particularmente, trabalhei com política há alguns anos e eu me recusei. Então, eu não faço campanhas para cigarro, para bebida e nem para político. É uma decisão minha. Eu posso até fazer uma campanha para bebida, desde que ela não seja para enganar a pessoa sobre aquele produto. Então, agora, político e qualquer tipo de ópio e vício eu não faço. Né? Então, aí eu acabei inserindo a bebida também, tirando o vinho, que vinho não... Né? Vinho está Desde que não isento seja do em problema. exagero. Mas é isso. Não, desde que não seja em exagero. Eu digo que quando Também a gente está tudo começa... ok, está tudo ótimo. Não, está ótimo. Eu digo que quando a gente consegue entender isso, a gente consegue trabalhar as reações das pessoas através das noradrenalinas, criando vias dopaminérgicas no cérebro, vias adrenalinérgicas no cérebro, né? E aí você consegue criar links entre toda a parte emocional com o córtex pré-frontal, que é um decisor de responsabilidade. E a gente deixa gatilhos na área tegmentar ventral, no núcleo accumbens, no giro cingulado, cada um responsável por alguma situação. E aí, grupos e massas irão tomar decisões a favor ou contra aquilo que você deseja. Uhum. Até porque uma das características do ser humano é sempre à procura de uma recompensa, Né? não é? E a dopamina aí é responsável também por esse estímulo, não é? Só tem uma coisa mais poderosa: Fala. o medo. Era o que eu ia falar a seguir. Medo. O medo ele é o maior Esse de é todos os tramado. sentimentos do cérebro. No meu E o evento lá na marketing APG eu falei sobre isso. usou durante muito tempo. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu vejo, ainda hoje, quando eu vejo alguns anúncios, nomeadamente dos detergentes, é assim, vocês estão a usar o medo. Ou medicamentos, não é? O medo do vírus, o medo das bactérias, o medo disto, o medo daquilo, não é? É... A Eu vou mensagem, te as dar um exemplo. mensagens subliminares estão lá. Muito. Quando você tem um medo controlável e você gera confusão no cérebro, você vende. Eu vou dar um exemplo, a Coca-Cola. Por que você acha que a Coca-Cola se tornou a gigante que é? Porque o marketing da Coca-Cola, ele gera caos no teu cérebro. O Papai Noel, que era branco, Santa Claus, em alguns
locais eles usavam roupa azul, Coca-Cola pintou ele de vermelho. E o vermelho é uma cor de rejeição. O vermelho ele é antagônico. Uma mulher usa uma roupa vermelha, ela se torna sexy. Uma lingerie vermelha, ela insinua sensualidade. Perfeito. Perfeito. Um vestido preto, uma lingerie preta, sugere o quê? Mistério, descoberta. Então, você fala assim, peraí, qual é a diferença? É simples. Depois eu vou explicar por que para o homem não é a mesma coisa. Então, quando uma mulher veste vermelho, para a mente do homem, quer dizer que ela está mais acessível à sensualidade. Quando veste preto, ela está mais acessível à sensualidade, porém ao mistério, à descoberta. Ela está dizendo, me descubra. Entendeu? Se aprofunde em mim. O homem com preto, quando ele veste preto, ele também está querendo dizer, olha, me veja com um certo poder, me veja com uma certa condição de status. O homem, quando ele veste vermelho, ele quer mostrar agressividade e não sensualidade. É diferente, por quê? Porque a mulher interpreta o vermelho no homem como algo de agressividade, o preto como algo de status. E o cérebro masculino interpreta de outra maneira. Quando a Coca-Cola usou o vermelho no Papai Noel, no Santa Claus, ela também trabalhou aquela confusão, porque é o seguinte, peraí, roupa vermelha mostra agressividade num homem, mas o Papai Noel é um elemento de paz que lida com criança. Roupa vermelha mostra sensualidade, mas o Papai Noel é tudo menos sexy. E aí eles colocam elementos em volta do Papai Noel que são arquétipos de bondade. E eles começam a provocar a curiosidade. O ser humano, como entidade curiosa, tudo aquilo que você não entende, mas não te oferece perigo, você vai atrás. E aquilo marcou tudo. Depois daquilo, ela cria um slogan chamado Coca-Cola é isso aí. Isso aí o quê? Em inglês era Coke, that's it. That's it? What? Né? Então, coisas desse tipo. Aí a Coca-Cola lança a campanha que é What's up? Aí uma pessoa falou, It's Coke. Né? Quer dizer, que tá pegando? É a Coca. That's it. Então, você fala, peraí, o que é isso? É uma confusão danada. O McDonald's, quando ele lançou a campanha Amo Muito Tudo Isso o quê? Você fica buscando, você não tem uma resposta. E o ser humano, quando ele não tem uma resposta, aquilo gera um certo caos. Ele busca explicações para aquilo. Se aquilo não promove medo, e sim um medo bom da curiosidade, ele vai atrás. Ele vai atrás. É mais ou menos assim, ó. Você já dirigiu no trânsito e viu uma pessoa, por exemplo, um carro, xingar o outro no trânsito e você dá uma aceleradinha para saber o que vai acontecer entre aqueles dois? Porque você tem curiosidade para saber qual é o desfecho da história. Agora, se você sabe que um dos dois tem uma arma no carro, você freia o carro e sai, vai embora. Por quê? Porque a arma representa perigo real. Agora, os dois lá na frente, um xingando o outro e você dentro do teu carro podendo virar, não representa. Então, você vai acompanhando para ver o que vai dar. Exatamente isso. Porque quando nós assistimos um filme de suspense, que a gente fica ali, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você quer saber, você vai indo, você vai indo. Agora, quando é um filme de terror muito agressivo, como o Jigsaw, né, que é os Jogos Mortais, que corta, dilacera, você sabe que vai cortar o braço, você vai sentir a dor. Se você tem aversão àquilo, você não assiste o filme. Porque você sabe o desfecho e a dor que você vai sentir. Você não precisa ir até lá para saber. Você já sente a dor só de imaginar a cena. Agora, quando você não sabe
Por isso que filme de suspense é ótimo. Você não sabe, você quer ver até onde vai. O terror não. O terror ele divide. Quem gosta, quem não gosta. O suspense depende o estilo dele. O marketing é assim. A gente gera suspense nas pessoas para saber qual é o lançamento, qual é o produto que vai ser feito. O meu livro, por exemplo, eu fiz isso. Eu lancei em redes sociais e aí eu falei, gente, assim que eu retornar da minha turnê aqui no Brasil, eu vou fazer o lançamento. Só que aí eu fui para a Europa, não deu tempo. Mas eu sabia que não ia dar tempo, só que não era o que eu queria ter lançado. Mas eu falei, não, tá tendo muita gente procurando, eu vou lançar primeiro lá em Portugal, porque meus amigos me levaram para lá, e depois vou trazer para cá. Só para você ter uma ideia, a primeira edição inteira do livro acabou, Só porque sem eu lançar o livro. se lançou a isca, no fundo. Mais ou menos isso. De facto, o medo é um grande influenciador de tomada de decisões, mas também há um outro que é a alegria, não é? Nós, quando estamos alegres, também temos a tendência, às vezes, até tomar decisões que às vezes ah, podem não ser as mais benéficas também, não é? Sim, sim. Eu digo o seguinte, você disse alegria, certo? Isso. Não. Não? Estou enganada? Eu não sei tudo. Estamos aqui para aprender. Não, você não está errada. Não estou errada. É. Não. O medo e Eu no vou lado falar o que eu oposto a brinco, alegria, não é? eu vou falar o que eu digo em cursos de neuroliderança. Você tem razão, mas não está certa. Essa é nova, pode guardar isso daí. Você tem Vou razão, guardar. mas não está certa, tá? Vou usar nas minhas formações, inclusive. Pode. Ter razão é porque você sabe exatamente o que é. Só que não é a alegria. É algo que aparentemente é a alegria, mas não é. É a euforia. A euforia é o sentimento, né? É o sentimento de Exatamente. euforia. É isso que Exatamente. muitas vezes as pessoas confundem, não é? A emoção com o sentimento. Exatamente. Então você tem, por exemplo, por 5 anos, eu acho, consecutivos, até a Abadia, ela tive um bate-papo com ela hoje, ela me falou, a Finlândia foi tida como o povo mais feliz do mundo, Exato. né? Olha só que interessante. Nós temos felicidade, alegria e euforia. Seriam as mesmas coisas? Não. Não, Não. completamente, são três coisas completamente diferentes. Exatamente. Então nós temos o quê? A felicidade, assim como a alegria, elas estão contidas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, certo? Uhum. Ambas estão tanto na emoção quanto no sentimento. Para alguns pesquisadores, emoção é o que você tem, sentimento é o que você denota, o que você mostra. Ponto. Mas para a neurociência, a alegria e a felicidade é o que você demonstra e o que você sente. Então, o que você sente é sentimento. E a emoção é o que você tem. Se você está com ansiedade eufórica de alegria, você tem uma emoção de euforia, eufórica. Olha só, é o contrário do que todo mundo fala e todo mundo pensa. Por quê? Porque a euforia você pode até tentar controlar, mas você não consegue. Não. E são várias euforias, olha só. Você tem a euforia de um momento que teu time está jogando muito bem, está todo mundo jogando muito bem, e naquele momento o time perde a percepção. Aconteceu agora, recentemente, aqui no Brasil, teve um jogo entre o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, que era vice-líder.
O Botafogo estava ganhando de 3-0 de um time que é o Palmeiras, que não tomava 3 gols há não sei quanto tempo. Estava 3-0. Treinado No pelo Bel segundo Ferreira. tempo, perdão, não entendi? Treinado pelo Bel Ferreira. Treinado pelo competentíssimo Abel Ferreira, né? E aí o que acontece? O Palmeiras marcou 3-1 e o Botafogo continuou coordenando o jogo. Quando o Botafogo sofreu um pênalti e ele poderia ter feito 4-1, o jogador que foi cobrar o pênalti é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não erra pênalti, fazia não sei quanto tempo que ele não errava um pênalti, mas naquele momento, né, aquela emoção, a euforia de marcar 4-1 faz com que todo o seu corpo reaja de forma a relaxar. Então, ele tem uma descarga adrenérgica positiva, que é a adrenalina boa, só que a adrenalina, ela também relaxa, porque ela serve para quê? Olha só, a adrenalina, ela serve para ativar a produção de cortisol para a tua sobrevivência, ou ativar a energia, a testosterona ou o estrogênio, né, para cada um para a sua função. Porém, quando você tem uma descarga adrenérgica sem um sentido único, todo acúmulo de ácido lático no teu sangue coloca você no estado de semidormência muscular. A tua cabeça pensa, o corpo não responde igual. E ele bateu o pênalti de forma relaxada. Naquele momento, quando o goleiro do Palmeiras pega a bola e reage com garra, desperta um sentimento de euforia e de possibilidade de virar o jogo. E traz para os jogadores do Botafogo uma dúvida, uma confusão. Na saída de bola, o Palmeiras aproveita a confusão que o Botafogo teve e marca 3-2. Naquele momento, a euforia positiva do Palmeiras era uma, e o medo do Botafogo era outro. O que era euforia no Botafogo se torna medo. O que era medo no Palmeiras se torna euforia. E o Palmeiras vira o jogo para 4-3 e vence. Enfim, nós precisamos entender como cada reação ela vem de um estímulo. Então, como cada estímulo ele gera uma reação que vai gerar um comportamento. Você que é comunicadora, o que é a comunicação? A minha definição, essa definição é minha, se você for procurar, a pessoa que falou sobre isso a primeira vez na internet fui eu. Comunicação é reação a estímulos. Comunicação nada mais é do que uma reação a um estímulo. Ponto. Comunicação verbal ou não verbal. Então, quando nós começamos a entender a força dos estímulos, vividos ou assistidos, nós começamos a saber como direcionar as ações e provocar o outro lado. E dessa frase veio a minha frase mais famosa, que eu acabei criando em 1998, que é o quem te irrita, te domina. Adoro essa. Adoro essa. E ela vem todo um conceito que é quanto mais previsível eu sou, mais vulnerável eu me torno. E ao me tornar previsível, me torno vulnerável porque o meu oponente, o meu competidor, consegue estimular as minhas reações. E aí o quem te irrita te domina, ou seja, quem te estimula consegue direcionar as suas reações e com o tempo o teu comportamento. Um casamento com um relacionamento abusivo, tanto do homem quanto da mulher, nada mais é do que isso. Nada mais é do que isso. Um vai estimulando o outro a ter reações terríveis, até que um ponto, o estado de euforia negativo, o excesso de adrenalina coloca a pessoa no estado de semidormência e a pessoa desiste de ser feliz. Não, isso não. Não, não vamos por aí.
Queremos ser tá? todos aqui felizes. Temos que ser, por isso que é importante verificarmos como as nossas reações irão gerar mudança no nosso comportamento. Se você verificar as suas reações repetidas irão gerar comportamentos. Comportamento é aquilo que já não muda mais. Se aquelas reações vão gerar um comportamento negativo, não permita isso. Ainda mais se vier de outra pessoa. Exato, exato. Até porque aquilo que nós vimos no outro, ou seja, a forma como nós reagimos, nada mais é do que o espelho daquilo que nós somos, não é? Portanto, se ele Exato. nos irrita, é porque há ali qualquer coisa que nós estamos a ver no outro com a qual nós nos identificamos. Por isso é tão importante a autoconsciência. Aliás, a autoconsciência é uma das competências assinalada como uma das competências do futuro, exatamente porque nós, ao nos conhecermos melhor, temos noção dos comportamentos que nós vamos ter, inclusive de forma antecipada, e dessa forma também antecipar a reação do outro. E assim evitamos também conflitos. E assim, exatamente. Olha só que interessante. O nosso cérebro tem um processo de plasticidade mental. Uhum, exato. A plasticidade mental nada mais é do que uma massinha, uma massa de modelar, né, que você entrega na mão de uma pessoa para fazer uma forma. Se você der uma massinha de modelar para 8 bilhões de pessoas, cada um vai fazer uma forma diferente. Uhum, E cada exatamente. um vai fazer a forma do estado de espírito mais desejado por ele naquele momento. Uma pessoa com raiva e que quer demonstrar a raiva vai fazer um objeto. Uma pessoa que é engraçada vai fazer algo engraçado. Uma pessoa que está triste e por aí vai. Então, o nosso cérebro é mais ou menos igual. Quando uma marca, uma empresa, um líder, uma pessoa, um companheiro, um amigo percebe algo em você, ele tem a capacidade de estimular você a trabalhar essa plasticidade mental e essa massa. Quando a pessoa não sabe fazer isso e ela faz de forma errada, pode ser um amigo, uma amiga que dá um conselho, mas naquele momento, por melhor que seja o conselho, ele não é certo para você naquele momento. Teu amigo, tua amiga tem razão, mas não está fazendo certo. O que acontece? O teu cérebro se defende, porque ao não entender, ele fica com medo do resultado e você faz o contrário daquilo que teu amigo e tua amiga pediu para você. Mas isso não tem a ver também com as programações que nós temos? Total? Que são os gatilhos que tem lá dentro. Por exemplo, qual é a pessoa mais difícil para se lidar? Os defensivos, os vitimistas, Ui, pessoas que se fazem de vítima e se defendem o tempo todo. são São as pessoas. manipuladores, inclusive. Exatamente. Os vitimistas são manipuladores. Os defensivos, eles são detratores. É diferente. Os vitimistas manipulam a realidade porque eles fazem de vítima e eles conseguem pegar o teu ponto fraco para olhar para eles como coitadinhos, como vítimas. Ainda faz Os os outros defensivos. sentirem-se culpados. Opa, Não total. é? A maior parte dos relacionamentos abusivos são feitos dessa maneira. A maior parte das promoções de shopping center fazem isso. Por quê? Porque elas estimulam o teu centro de recompensa, teu sistema de recompensa, para você se dar um prêmio, porque você se sente culpado se você não se permitir aquilo. Porque, de alguma maneira, você precisa daquilo para premiar algo que não está legal ou algo que você merece. São os dois sentimentos opostos. As promoções trabalham muito isso. As promoções das grandes redes, das grandes marcas. Elas colocam, normalmente, uma etiqueta grande, uma promoção grande, a mais ou menos 1,40 m de altura, 1,20 m à sua direita. Para quê? Para que a área racional ela se perca na criatividade e na profundidade você entre para ver aquele preço e uma vez lá dentro você vai olhar tudo ao redor e você não consegue ficar pouco tempo dentro de uma loja que
que consegue estimular isso em você. Isso com tudo, com pessoas e por aí vai. Então, quando nós sabemos como trabalhar esses estímulos, nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. E qualquer um de nós pode aprender isso, é só querer. Portanto, fica aqui um conselho: treinadores de futebol, aprendam neurociência, por favor, para derrotar os Exatamente, adversários com mais facilidade. Tivemos aqui um exatamente. exemplo. Eu falo para você que se eu que venho do esporte, se eu trabalhasse num time de futebol que não fosse envolvido com corrupção, politicagem, e fosse um time realmente que quisesse trabalhar a mentalidade dos seus jogadores, eu vou falar sem falsa modéstia. Eu acredito que eu seria capaz de pegar um time e mudar totalmente o comportamento dele a partir de estímulos que não vêm de dentro do campo. Fantástico. E como é que podemos fazer isso também dentro das empresas? Olha, nas empresas você tem várias situações. Você tem o comportamento do líder, do liderado. Uhum. Você tem líderes que não são líderes, que têm cargo de liderança, é diferente, São tá? chefes. Liderança não é um cargo. Mas liderança não é um cargo, liderança é uma referência. Então, cerca de 70% ou mais, quase 80% dos líderes não são líderes, eles têm cargo de liderança. A questão é o seguinte, Ser quando eu líder é vejo e eu algo que é faço. atribuído, não é uma posição, é algo que é atribuído A àquela lider pessoa, não é? exatamente, é assim, ó, nem todo pai ou mãe é uma líder ou um líder. Por quê? Porque quem determina se você é líder ou não são os seus filhos. Exato. Porque se você usar o teu cargo de pai ou cargo de mãe para falar, ou você faz ou você fica sem o celular, está sendo chefe, não está sendo líder. Olha Porque as você barreiras está horizontais. ameaçando. Já não vão fazer, Exatamente. já não vão fazer o que lhes mandam. Exatamente. E aí você está usando o teu poder maior. Todas as vezes que você usa o teu poder, você não está sendo líder. Quando você fala assim, por exemplo, Hitler foi um líder, fantástico. Por quê? Porque ele foi seguido por uma população. Ponto. Um país inteiro seguiu ele porque ele acreditava, seja lá o argumento que ele usou, ele era um líder. Mundialmente ele era um líder? Não. Por quê? Porque ele usava o poder para dominar um outro país. Então, olha só, para os alemães que acreditaram nele, ele era um líder. Para outros povos, não. Então, olha só como você tem que analisar se a sua liderança ela é global ou situacional, momentânea. Existem líderes momentâneos, existem líderes globais. Eles serão líderes onde eles forem. Por quê? Você lidera pelo exemplo, você lidera pela autoridade, você lidera pela referência, você lidera pela postura, você lidera por várias situações. Mas o pivô central da liderança reside em quê? Comunicação, vou falar por ordem, percepção, parcimônia, ou seja, a inteligência usada com calma, comunicação. Esses três componentes geram algo que a gente conhece como sabedoria. Então, é percepção, parcimônia, que é a inteligência com calma, com tempo, sabendo utilizá-la, e a comunicação. Comunicação direcionada. Isso é o que é a sabedoria. Pode ver, o sábio, ele fala pouco e ele fala de forma direcionada. Por quê? Porque você não tira de um sábio uma resposta sem ele questionar você o porquê você o está perguntando. É verdade. É, Agora estou-me a lembrar aqui dos ensinamentos zen e aqueles sábios que, é. em vez de responderem, fazem perguntas e tu ficas: "Então e agora? Onde é que eu fico?", não é? Qual é a área do cérebro de uma pessoa sábia que é mais desenvolvida? É o córtex órbito frontal
e a glândula pineal, que está a 2,35, 2,5 centímetros para dentro, aqui, ó, nessa parte. Ou seja, são pessoas que têm essa região mais desenvolvida. Então, elas têm uma questão muito forte. Fora isso, o lobo temporal e o occipital são muito desenvolvidos também em pessoas que desenvolveram a intelectualidade, a amplitude de ideias e de percepções. Enfim, o nosso cérebro ele pode ser modelado, mas mais do que tudo, você tem que estar disposto a passar por um processo. Só querer não adianta. É igual a pessoa que quer se tornar inteligente, compra livro, mas não lê. Não adianta. Você quer, mas não se dispõe a fazer. Então, não existe sucesso sem passar pelo processo. Um líder, ele só vai se tornar uma referência se ele estiver disposto a passar pelo processo. Quando um líder, que ele tem um cargo de liderança, ele é como um fireman, um bombeiro, né? Em Portugal é bombeiro também? Bombeiro também, é. Um bombeiro. Quando um gestor, ele vive apagando incêndio, ele perde a liderança, porque ele se torna operacional. E quando você se torna bombeiro e operacional, você perde a percepção, que é a primeira das qualidades. E para teres percepção do que se passa, tens que estar presente, não é? Para perceber realmente a realidade, o que é que se passa ali à volta. Sim. Sem essa presença, essa percepção pode vir assim um bocadinho nublada, digamos assim. Existem duas coisas muito importantes nisso que você falou. O líder ele tem que ser presente, a imagem dele o tempo todo. Ele pode ser distante, mas nunca ausente. Então, o líder ele pode viajar o tempo inteiro, mas a imagem dele, a presença dele, as ideias dele, o que ele deseja tem que ser tão claro para a mente de quem ele lidera, que mesmo ele não estando lá, ele está lá. Ele deixa a sua marca, não é? No fundo, ele deixa a sua marca. Exato. Agora, quando é um líder ausente, as pessoas nunca sabem quando poderão contar, o que ele vai dar, falar, exigir, cobrar, direcionar. A ausência, seja como um gestor, um líder, um pai, uma mãe, um amigo, um colaborador, a ausência, agora falaste ela um ponto importante, é que líderes somos todos nós. Portanto, liderança não tem a ver com cargo, não tem a ver com uma posição. A liderança passa por cada um de nós e temos a tendência de esquecer um pouco isso. Nós somos líderes nós mesmos e daquilo que criamos na nossa vida. Portanto, não é? Aquilo que temos estado a dizer não é só para quem dirige empresas ou está em determinados cargos, em determinadas posições, é para todos. Exatamente. É a questão da autoliderança, mas as pessoas têm que entender que, por exemplo, às vezes elas tiveram uma atitude de liderança, seja numa empresa ou frente a um amigo ou na sua família. Aquela atitude de liderança, ela tem que ver se ela é uma atitude que sempre se repete, aquela postura, se as pessoas confiam nela pela autoridade que ela tem. O que é autoridade? Pelo conhecimento que ela tem, ela é uma autoridade naquilo, ela sabe tudo sobre aquilo, mesmo que ela não faça mais. Ou ela é uma liderança pelo exemplo, que é a mais cansativa de todas, que você tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Eu, particularmente, eu não gosto de líderes pelo exemplo. Ele tem que dar o exemplo, mas ele tem que construir a autoridade, para que ele não fique o tempo inteiro tendo que provar que ele é líder. Ou se é um líder momentâneo ou situacional. A liderança dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, só aparece em determinados momentos e situações. Esse tipo de liderança é terrível, porque gera instabilidade na equipe. São pessoas que a equipe fala, será que vai resolver? Ai, mas se acontecer isso, entendeu? Não. A liderança ela tem que ser perene, ela tem que ser permanente, ela tem que ser um estado continuado o tempo todo. Então, o líder, é o que eu falo,
Defina a liderança com uma só palavra. Liderança é referência. Que referência você é para a tua empresa, para os teus amigos, para a tua família, para os teus colaboradores, para o mercado? Como a gente diz aqui no Brasil, segue o líder. Por quê? Quem é o primeiro colocado no campeonato? É tal time. Você tem que seguir porque você quer chegar até ele. Quem é o primeiro colocado na venda de celulares? É a Apple. Então você quer chegar próximo a ela. Quem é o melhor professor da faculdade? Por que os alunos gostam mais e aprendem mais? Eu quero me aproximar, eu quero saber como ele faz. Entendeu? Então, a liderança é uma referência. E quais as emoções que estão relacionadas a esse tipo de liderança? Vamos lá. A primeira de todas as emoções que a gente tem que entender, como eu falei, é o medo. Ponto. É o medo. O líder, ele sabe lidar com o medo das pessoas. Só que ele não usa o medo contra elas. Ele usa o medo a favor delas. Quando ele usa o medo como uma moeda de troca, ele não está sendo líder. Mas quando ele usa o medo para gerar entusiasmo, força, reação, estímulos positivos, ele consegue converter um grupo a buscar algo mesmo que seja impossível. Tem uma história do Rodrigo Pimentel, que foi o capitão do BOPE no Rio de Janeiro, né, uma das polícias mais temidas do mundo, e que lançou o filme Tropa de Elite. Uhum. E ele conta em uma de suas passagens que o que acontece? O Rio de Janeiro tem 2 aeroportos grandes, o Santos Dumont, que é uma maravilha, você desce lá, na verdade você desce vendo o Pão de Açúcar, sobe vendo o Pão de Açúcar, é uma maravilha. E tem o Galeão, que é gigante, mas está longe, está lá em São Gonçalo, se eu não me engano. Então, por exemplo, você desce no Galeão e você demora 2 horas, 3 horas, dependendo do horário, para chegar até o Rio. Numa dessas situações, 50 criminosos paralisaram uma rodovia com armas, fuzis, metralhadora e para mostrar poder. Ninguém saía, ninguém entrava, foi o caos. A polícia foi para lá com 200 homens e os traficantes não recuaram. Por quê? Porque eles tinham mais armas do que as polícias, tinha tudo. E a polícia não tinha o que fazer. A polícia deitou no chão com medo. Até que o BOPE foi chamado. O governador do Rio de Janeiro ligou para o BOPE e falou: vocês podem resolver o problema? Ele falou: nós já estamos preparados. Nós já sabíamos que o senhor ia ligar e estávamos só esperando. Quantos homens vocês têm aí no BOPE? Ele: 8. Falou: 8 homens? Falou: 8 homens. Tá louco! Estamos indo para lá. Aí eles falaram: mas o que 8 homens vão fazer? Ele falou: não sei, mas a gente vai ver chegando lá. Eles chegaram lá e eles sabiam exatamente como se movimentar. Quando os 200 policiais que estavam com medo viram que aqueles homens sabiam o que fazer, eles seguiram. E os 200 se levantaram e os traficantes foram embora. Porque os traficantes sabiam que aqueles 8 homens eram líderes e eles iam tornar o medo de 200 uma arma, uma força de reação, de entusiasmo. Mais ou menos igual aconteceu com Palmeiras e Botafogo, mais ou menos igual o que aconteceu com Argentina e França na Copa do Mundo. A Argentina não tinha um time forte para ganhar da França, mas tinha o Messi. O Messi pega a bola e fala: é possível. E todos os jogadores queriam força. Ou Cristiano Ronaldo, naquela final que o Cristiano Ronaldo se machucou e ele ficou lá fora, motivando a equipe, e Portugal foi campeão. Então, o líder ele tem que ter essa capacidade de pegar o medo e converter em entusiasmo, em ferramenta. Então, é a percepção de como poder usar os medos a favor como elemento de reação. Foi o medo que trouxe o ser humano até aqui. Todo animal sente medo.
O mais fraco de todos os animais é o ser humano. É o único que precisa de 4, 5, 6 anos com cuidado dos pais para sobreviver. Você solta uma criança de 2, 3 anos, ela morre. Ela não sobrevive. Nós somos fracos. Só que o medo de não enxergar fez o ser humano criar o óculos. O medo de não voar fez criar o avião, o helicóptero. Nós não somos rápidos, criamos carros, bicicletas. O medo do ser humano ser comido por um tigre, por um leão, lá antiga, fez criar lança, fogo, estratégias. Saber administrar o medo pode se tornar uma energia positiva. Todos sentimos medos, mas a gente não sabe administrá-lo. Vamos todos aprender isso. E isso pode ser um tema para o próximo podcast. Medo. Aí está. Temos combinado Adquira. só para falar de medo. Vamos Dava, sim. ui, para muito tempo. Falar em medo e noutras emoções, qual é o legado que queres deixar? Olha, o recado que eu deixo para quem estiver assistindo, seja um pai, uma mãe, seja um líder, um gestor, um administrador, seja um colaborador, seja um estudante que queira crescer na vida. Eu digo o seguinte, em um dos 2 livros aqui, ó, eu coloco uma ferramenta que eu explico como que ela funciona, mas a dica é: saiba identificar o teu medo real. O medo que gera paralisação, porque tem 3 reações ao medo. A coragem, que a gente ataca pelo impulso para se defender. A fuga, a gente corre e a gente ganha tempo para saber o que fazer. Ou acovardamento, a paralisação. Essa é a pior das reações ao medo. Todas as vítimas, elas se paralisam. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo travar você. Não deixe o medo impedir a sua empresa de crescer, a sua liderança de ser uma referência, o seu profissionalismo de buscar uma ambição, um estado melhor. Você tem um estado atual, um estado desejado. Não deixe o medo de chegar aos teus filhos, perder os teus filhos. Chega lá. Não deixe que o medo de parecer fraco te deixe fraco. O medo de parecer fraco nos deixa fraco. Então, esse medo faz com que casais não dialoguem mais e o casamento termine. Pais e filhos não dialoguem mais e os filhos vão para fora de casa para buscar novas referências. Líderes não se comuniquem bem com suas equipes e as equipes fazem aquilo que querem. Marcas deixem de enfrentar o que tem no mercado de uma melhor maneira. Então, enfim, saiba identificar os seus medos, aceitá-los e entendê-los para saber o que fazer. Identifique, aceite e entenda. É meu conselho. Para depois aprender a lidar com eles. Esse último trabalho, que foram 12 anos de pesquisa sobre o medo, saiu esse livro, que é o Peraí, Tô Pensando. E dentro desse livro, a pessoa que adquire o livro, Sandra, ela ganha o acesso à plataforma digital com mais de 100 aulas de 3, 4, 5 minutos sobre medo, sobre ansiedade, sobre tomada de decisões na plataforma digital, que a pessoa no celular em 3 minutos vai ter como se fosse uma série do Netflix, muito bacana, muito legal, que está recebendo vários elogios. Então, fica o convite, quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, entra lá no meu Instagram, no Alex Borne Oficial, ou no meu WhatsApp, fica autorizado você colocar aí para mim, tá? Que é o 11 984 01 8598, né, com o código do Brasil. E conheça, vale a pena. Eu acho que identificar os seus medos vai fazer com que você aceite e entenda o que fazer. Ponto.
Não se deixem dominar, porque ao dominarmos pelo medo, deixamos de viver também. E Exatamente. E aí fica que a gente desde vive já o convite para um próximo podcast para falarmos só de medo, que isso aí é um tema. vamos, vamos falar sobre medo, sobre comunicação. A minha área é muito vasta, porque é o cérebro, né? Então a gente pode falar de muitas coisas. Ui, muitas, muitas, muitas. E em comunicação, então, também temos aí uma série de coisas. Aliás, eu estou também a terminar um livro em que eu falo de comunicação para a área do desenvolvimento, em que eu falo também de emoções. Portanto, eu sou a primeira a falar de emoções na área do desenvolvimento. Até agora ninguém Sim, falava sobre isso. Portanto, tá ah, lá, que bom. está quase terminado. Eu darei também novidades em breve. Que bom, que bom. Alex, Ah, a adorei a novidade, conversa. falar em novidade que eu fiquei de Ai, comentar ainda aqui. tem uma novidade, conta aí. A novidade é que a gente, a partir do ano que vem, a gente começa a fazer 2 filmes, filmes não, 2 séries, que ainda a gente não sabe em qual plataforma estará. Estamos negociando, pode ser Netflix, pode ser Amazon Prime, pode ser Disney, mas uma das séries é sobre o medo, que é o Sem Medo de Vencer, e a outra é sobre o poder da parceria. Eu logo primeiro imaginei logo a série da Disney, daquela das emoções. Exatamente. Vamos lá. Tá Eu aí no lembrei logo caminho. dessa. Isto Tá é aí no Disney. caminho. Em primeira mão para vocês, hein? Olha que maravilha. Então, já sabem, fica essa dica. Fica o meu livro que ainda vai ser lançado para o ano, com certeza. Já estou a terminá-lo, já estou a finalizá-lo. E fica o convite para voltarmos aqui para falarmos do medo. Vamos Alex, sim, vai ser um prazer. Muito obrigado. Foi obrigada. um privilégio, foi um momento ótimo, um bate-papo maravilhoso. Até à próxima. Obrigada. Vocês já sabem, não se deixem dominar pelo medo e vivam a vida com amor, com compaixão e com empatia. É sempre melhor. Até ao Esse é próximo melhor. E episódio. como eu digo, obrigado, que é a mistura de obrigado com gratidão. Namastê. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.